licenciamento ambiental, ele vem atrelado a para você conseguir as licenças ambientais, fica atrelado os estudos. Na unidade 6, a gente vai tentar dar uma sequência de raciocínio para o que são esses estudos pedidos pelo órgão ambiental e que são a peça fundamental para conseguir a licença ambiental e conseguir, então, fazer o empreendimento rodoviário. Bom, os estudos, então, eles também estão relacionados ao grau de impacto que o empreendimento acaba podendo gerar. E, dependendo do grau de impacto, um grau de fundamentação das informações. Quanto maior o potencial impacto do empreendimento, mais fundamentado tem que estar as informações que você coletou, mais baseado em informações primárias, você vai precisar acrescentar mais informações primárias, mais coletas direta na área atingida pelo futuro empreendimento. Então, a gente vai ter o relatório ambiental simplificado, né? São diversos nomes a serem dados. Basicamente, eles são muito parecidos, só diferenciam o grau de sofisticação dos seus estudos, e todos eles são relacionados já com uma segunda fase do sistema trifásico de licenciamento. Então, geralmente, eles acontecem depois que você já tem a licença, eles são pedidos através da licença prévia e devem ocorrer durante o momento que você está pleiteando a licença de instalação. Então, tem o relatório ambiental preliminar, RAP, o plano de controle ambiental, PCA. Todos eles estão relacionados diretamente a estudos naquelas zonas de influência direta e indireta, né? A gente vai ter também alguns planos de controle, tipo o plano de controle ambiental simplificado, são para um grau de sofisticação de estudo que não necessariamente vai estar atrelado ao licenciamento trifásico. E, em geral, são estudos que vão buscar informações do meio biótico, do meio físico e do meio socioeconômico. Por quê? Porque o empreendimento, ele por si só, já está carregando para que a ideia do empreendimento já é a ideia técnica. Então, você já tem a ideia técnica de que tipo de rodovia você vai querer colocar. Então, traga para o órgão licenciador os impactos bióticos, físicos e socioambientais da aplicação daquela tua ideia. Um pouquinho diferente do EVTEA. No EVTEA, inclusive, a concepção da ideia, da base técnica da rodovia também estava em aberto. Aqui você já tem essa base. Que tipo de rodovia você está querendo? E traga mais subsídios para a relação dos impactos dessa tua ideia, dessa tua premissa de engenharia, né? Esse teu escopo de engenharia. Ainda cabe, quando um órgão licenciador percebe um grande potencial de impacto ambiental,
e acaba pedindo um estudo de impacto ambiental, provavelmente ele também vai dar uma questionada sobre o traçado. Talvez ele peça, inclusive, estudos de traçado, né? E aí a gente retrocede um pouco numa verdade que a gente até poderia já ter obtida, numa eventual verdade que a gente poderia ter já estudado num EVTEA prévio. A seguir, a gente coloca é colocado na apostila uma sequência bem razoável de pontos importantes que foram ao longo do tempo, ao longo de vários estudos ambientais que o DR participou, são exemplificados na apostila, através do item 6.2 inteiro. Ali a gente vai ter características importantes para se verificar o meio físico, né? Para se verificar a relação com os tipos de estudos, exemplos de tipos de estudo que são pertinentes de você levar para um relatório de impacto ambiental, para um estudo para licenciamento ambiental, né? Tipo, documentos que são interessantes colocar quando se está estudando a geologia do meio físico, né? A descrição geológica do meio físico. E, a princípio, infraestruturas que a gente vai atingir com desapropriação, reassentamento, hidrologia, condição hídrica, pluviosidade, permeabilidade do solo, se a gente vai cruzar com comunidades tradicionais, comunidades de conservação, onde elas se localizam, tipo de fauna, de flora, né? São as questões que mais que são trazidas, que são as fontes das mudanças que vão ocasionar com a implantação do empreendimento rodoviário. Aí a gente vai ter aquela grande gama de dados e informações do meio biótico, físico e socioeconômico, e aí a gente vai ter que trabalhar o dado, vai ter que chegar, tabular de tal forma que a gente consiga argumentar sobre as conclusões que a gente tirou da análise de tantas informações. E essa avaliação dos dados, ela geralmente segue em critérios de avaliação. Os critérios de avaliação são basicamente normatizados, existem literaturas. Cada equipe multidisciplinar acaba que vai fazer vamos pensar um estudo de impacto ambiental, um EIA. A gente vai contratar uma empresa, essa empresa especializada vai ter uma equipe multidisciplinar e vai falar, olha, a gente faz esse estudo e vai seguir a metodologia tal de avaliação de impacto. Perfeito. Define, então, os critérios de impacto, essa metodologia. Basicamente, a gente vai pegar a leitura dos dados iniciais que estão no capítulo 6.2, ali, né? E vai sondar, vai tentar quantificar, dar valor,
vai colocar numa escala de graduação cada impacto positivo e impacto negativo. Vamos pensar assim, o impacto ele é muito frequente? Ele é muito importante? Ele é contínuo? Qual é a abrangência? Qual é a duração? Bota valores para aquele impacto em relação a essas perguntas. Muito, 3, nota 3. Médio, nota 2. Pouco, nota 1. Nada, nota 0. Pronto. Definiu, então, que um determinado impacto para determinados assuntos possui para cada assunto uma nota. Então, frequência, importância, continuidade, abrangência, duração para o impacto tal. Positivo, negativo. A gente vai ter essas notas, e essas notas, então, positivas, e para os impactos negativos, elas vão ter notas positivas, e para os impactos positivos, porque sim, uma rodovia pode causar impactos positivos numa comunidade, ou até mesmo no meio ambiente. Pode. E aí a gente vai comparar, vai multiplicar esses valores e vai chegar num índice de significância para aquele impacto. Se ele for predominantemente negativo, ele vai ter um valor, uma nota alta, porque a partezinha positiva do impacto não foi suficiente para diminuir a nota do índice de significância daquele impacto. E assim você descreve todos os impactos potenciais. A equipe interdisciplinar é treinada para verificar, para achar esses impactos, e aí a gente vai começando a perceber uma tabela com valores qualitativos e quantitativos, então, né? Bom, esses são valores absolutos. Aí a gente tem que tentar jogar uma certa ponderabilidade para o imponderável, do tipo, qual a probabilidade de tal impacto que tem tal índice de significância acontecer? E se acontecer, quanto severo que seria esse impacto? Então, são mais duas notas. Com essa ponderação, o índice de significância, ele vira, o índice de significância deixa de ser absoluto e passa a ser potencial. Então, a gente vai ter, então, uma sequência de índices de significância, cada impacto vai ter, então, a sua nota de índice de significância absoluto, que junta mais a probabilidade e a severidade, vai dar a nota, o índice de significância potencial. E quando a gente começa a ter todas as linhas, cada linha, como sendo um impacto ambiental já estudado, já quantificado potencialmente, a gente acabou montando a matriz de impacto. Todos os impactos estudados em relação à sua probabilidade de acontecer, severidade de acontecer, índice de significância. Essa matriz, a gente dá uma trabalhada nas linhas, botando elas em grupos homogêneos de impacto, e aí a gente consegue enxergar grupos homogêneos de impacto, ou seja, imaginar como que se faz a mitigação daquele impacto que tem seus pesos. De repente, é uma área muito densamente povoada, então o impacto de atropelamento de pessoas pode ser definido como potencialmente alto, né?
Dentro da apostila, a gente tem ali o perfil a gente estuda com do ponto de vista do estudo de impacto ambiental da rodovia, do projeto, da intenção de fazer uma rodovia que a gente chamou de PR-340, e ali você vai conseguir perceber o grau de notas, o grau de impacto, o índice de significância, e aí a gente vai poder olhar o quadro 25. No quadro 25, ali vai estar a matriz de impacto, vai estar associando-se o índice de significância de cada impacto e os grupos homogêneos já por assunto. Com os grupos, a gente vai planejar, então, a mitigação e o monitoramento de cada uma daqueles grupos homogêneos. E vai propor projetos, programas de mitigação e, eventualmente, ações de compensação. Bacana, estamos fechando o raciocínio. A gente veio dos estudos, gerou quantitativos, gerou matriz de impacto, analisou a matriz de impacto e conseguiu propor ações mitigadoras e respostas para ações compensatórias do órgão ambiental licenciador. Aí a gente quando tem uma quantidade maior de ações, de programas necessários para minimizar os impactos, a gente pode até fazer um plano de gestão ambiental, um plano onde encaixam-se os projetos, os programas, e esses programas, então, eles são gerenciados de uma forma um pouco mais fechada, um pouco mais profissional, talvez, né? E aí submete o estudo de impacto ambiental para o órgão licenciador. O órgão licenciador vai falar, putz, legal, bacana, ou dá uma melhorada aqui, ou dá uma melhorada ali. No final das histórias, ele fala, ok, permitido, pode, tá aqui a licença de instalação. Você faz a obra e já vai executando alguns ou quase todos os programas, porque, em geral, é na fase da obra, da implantação, que tem a maior quantidade de impactos. É o momento da mudança, o momento onde o meio ambiente muda, vira uma rodovia. E aí a gente começa a ter a execução dos programas, tal, e os programas, eles, em geral, eles vão atuar no momento da obra e depois, e alguns durante a vida toda da obra, vida toda da rodovia, né? Mesmo depois de acabada a obra. Um exemplo desses é o atropelamento de fauna. Começa já com as máquinas fazendo terraplanagem, sim. E depois vai ter atropelamentos de fauna durante toda a sequência de vida de operação da rodovia, né? A partir da página 77 da apostila, lá no item 6.4, a gente tenta descrever mais ou menos ideias de programas para mitigação para medidas mitigatórias, né, de impactos ambientais em rodovias. Muito bacana. A gente pode citar, então, o controle de ruídos, partículas e gases, né? Vai ser durante a obra e também na sequência da operação da rodovia. Podemos falar também do programa de desapropriação e reassentamento, né? Da segurança viária, de resíduos sólidos,
de resíduo de supressão vegetal, processos erosivos, né, proteção de recursos hídricos, provavelmente vai ser um outro programa, acidentes com produtos perigosos, né, áreas degradadas é interessante porque à medida que passa o tempo, o ambiente externo à rodovia vai se mudando, vai sofrendo mudanças. E as águas externas que contribuem para a bacia hidrográfica, elas podem e vão interagir com as águas que correm especificamente na pista de rolamento ou na área da rodovia. Então, os recursos hídricos e as áreas degradadas e as áreas erodidas, elas vão estar numa sinergia grande entre o ambiente externo e o ambiente interno diretamente interno da rodovia ao longo de toda a existência da rodovia. Eu acredito que é interessante para conseguir uma visão mais prática desse assunto, olhar o estudo de caso que a gente tem na apostila, né? O material ali do EIA, da PR 340, e prática. Essa teoria aqui, ela tenta buscar situações, tenta dar insights para pensamento, mas o órgão licenciador, ele a cada momento ele tem uma dinâmica e para cada rodovia ele pode ter um pedido diferente. Então não tem muito por que ficar falando de regras fechadas se não funciona assim na prática. Cada obra tem um tipo de impacto e uma característica específica e um momento específico em relação à sociedade e ao órgão ambiental. Então, não tem muito uma receita de bolo. Existe sim um método, que é geralmente um método de análise de impactos ambientais, que vai gerar a matriz de impacto, mas o que você vai colocar dentro dessa matriz e como você vai avaliar essa matriz e como que o órgão ambiental vai verificar e validar o teu estudo é imponderável, é caso a caso. Falando isso, eu me sinto tranquilo para comentar que vencemos toda a ementa da disciplina e que eu desejo a todos vocês que aproveitem o restante da especialização e que afirmar que vocês podem contar comigo tanto para essa disciplina como eventualmente para dúvidas de outros assuntos que venham necessitar. Muito obrigado.